Hallelujah. Hallelujah. Woo. Hallelujah. Please raise your hands where you are. Levante a mão onde estiver. You know He's with you. Ele está consigo. In the storm, Na tempestade, in the quietness, na quietude, He's with you. Ele está consigo. When everything is fighting against you, He's Quando with you. tudo luta contra si, Ele está consigo. When there are no doors, He's the door. Quando não existem portas, Ele é a porta. Hallelujah. Amém? Lord, we thank you. Senhor, agradecemos. We worship you. Nós te adoramos. Because we know, Lord, Porque o Senhor sabe that you are with us, Lord. que o Senhor está You conosco. never abandoned us. O Senhor nunca nos You never abandonou. forsake O us, Senhor nunca Lord. nos deixou. We are yours. Nós pertencemos a We Ti. belong to you Pertencemos a Ti. and to you E alone. somente a Ti. We thank you, Jesus, Agradecemos, for the Jesus, things pelas coisas that we went through que passamos this year. neste ano. And we thank E you agradecemos for being here. por estar aqui. Because other people Porque outros surrender themselves to their problems, renderam-se aos seus problemas. to the chaos of the situation. Se renderam-se ao caos da situação. They forgot about you. Esqueceram-se de Ti. But here we are, Lord, Mas eis-nos aqui, to Senhor, praise you, para Te louvar, to worship you, para Te adorar, to exalt your para name, exaltar o Seu nome. lifting it higher and higher and higher. Exaltando acima, Because muito there alto e is alto. no name above your name. Porque não existe outro nome acima de So todo we nome. thank you, Lord Jesus. Portanto, nós agradecemos, We open our Senhor. hearts this morning. Abrimos nossos corações esta Even manhã. those that don't understand why Mesmo- we open our hearts. Mesmo para aqueles que não entendem porque é que Lord, we abrimos nossos open. corações, nós abrimos. We are opening it Nós wide estamos a abrir amplamente to say thank you, para Lord. dizer obrigado, Senhor. I thank you, Jesus. Eu agradeço, Jesus. I thank you, Lord. Eu agradeço, Senhor, Now and forever. de hoje para In your sempre. mighty name. No seu nome poderoso. Amen. Amém. Amen. Amém. Hallelujah. Amém. Whoa. Glory to God. Glória a Deus. Hallelujah. Amém. So thank you, worship team. Obrigado, grupo de louvor. Please, before you take your seat, Então, por favor, antes de tomar os vossos assentos, greet your neighbor. cumprimente o seu próximo. If you're next to your wife, Se estiver próximo da sua give esposa, her. podem dar um beijo. If you're next to your mom and dad, Se estiver próximo do seu pai ou give sua them mãe, a hug. dê um If abraço. you're next to your sister or brother, Se estiver próximo do seu Give irmão ou them a irmã, high five. dê um high a five. 10 Um 10 and a hug. e um abraço. Hallelujah. Amém. Hallelujah. Amém. Glory to God. That's amazing. Isto é maravilhoso. I'll ask Manaro and Manu Eddie to stand. Então, eu vou pedir a Please Manoro remain e standing. Edward se Just show us levantar the example. para dar-nos What did you guys exemplo do? de que fazem.
Amen. Amém. Hallelujah. Amém. Amen. Glória a Deus. Amém. Hallelujah. Amém. You know, it's such a blessing, É uma bênção you know, to see couples de ver casais celebrating a Sunday like this. a celebrar um domingo como este. And again, E mais uma my vez, first word of the day a minha primeira palavra do is dia that I am grateful. é que eu estou grato. I am grateful. Eu estou muito grato. I am thankful. Eu estou grato. I surrender myself to the Lord Eu rendo-me ao Senhor because His goodness porque a sua bondade endures forever. prevalece His para sempre. faithfulness A sua fidelidade endures forever. prevalece para sempre. My brothers and sisters, Irmãos e irmãs, our God has been great. o nosso Deus tem sido maravilhoso. I'll stop it there, Eu vou parar por and I'm aqui ending the word today. e eu termino a palavra por hoje. Amém. Amen. Amém. Because I just wanted to test something. Porque eu queria testar algo. If we all agree that the Lord is good, Se nós todos concordamos que o Senhor é bom, go to your Bibles, dá podem ir para as vossas the Bíblias, book of Psalm 100. no livro de Salmos, capítulo 100. If you have your Bible, say hallelujah. Se tiver a sua Bíblia, diga aleluia. If you don't have it, say Se não tiver, diga ei. amen. Amém. If you don't have, Se não please tiver a sua Bíblia, ask someone to share. então peça a pessoa ao seu scriptures lado with you. para compartilhar as escrituras consigo. Psalm 100, Salmos, capítulo 100. verse 1 says, "Make a joyful noise to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come into His presence with singing. Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people and the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him. Bless His name. For the Lord is good. His steadfast love endures forever, and His faithfulness to all generations." Amém. Amém. Salmos, capítulo 100, começando no versículo 1, diz assim a palavra. Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrem pelas suas portas com ações de graças e nos seus átrios com louvor. Deem-lhes graças e bendigam o seu nome. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal dura para sempre. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amen. Amém? We have been reflecting about the attitude of gratitude as children of God. Nós estamos a refletir sobre a atitude de gratidão como filhos de Deus. We started by saying that Então começamos por dizer as children of God, que como filhos de Deus it's not our behavior to complain. não é a nossa cultura, o nosso comportamento reclamar. We should be thankful Nós devemos estar gratos because our God, porque o nosso He Deus, cares for us. Ele preocupa-se conosco. Even when things don't go according to our own ways. Mesmo quando as coisas não acontecem da forma como nós queremos. Secondly, E segundo, we need to thank Him nós precisamos agradecê-lo because the future belongs to Him. porque o futuro pertence a Deus. You know, there is a study and it's amazing. It says that people who dwell in the past, Então, existe um estudo que diz que as pessoas que ficam ou habitam no passado, they can easily elas facilmente develop depression podem desenvolver a depressão, because everything was good in the past. porque tudo era bom no passado, Everything was perfect. tudo era perfeito no passado, And they don't see an option to the future. e eles não conseguem ver uma opção para o futuro. Their hearts Os seus corações, are locked in something that happened before. os seus corações estão focados em algo que aconteceu no I passado. used to have this. Eu tinha esta I coisa, used to do this. eu costumava fazer isto, My life was. a minha vida era, And unfortunately, e they're infelizmente unable to move towards the future. elas são incapazes de se mover para o futuro. They tend to stay in the past Elas têm a capacidade, even when the Lord has given them the present. elas permanecem no passado mesmo quando os senhores concedem o presente. And the present is this gift of today. E o presente é este dom do hoje. The moment that you realize A partir do momento que tu that you can notas see, you can breathe, de que tu podes ver, podes respirar, you can touch someone,
someone. podes tocar alguém. And unfortunately, because they're not able to stand in the present, E, infelizmente, porque não conseguem permanecer no their presente, lives stop moving as suas vidas param de progredir. because the anchor is on their past. Porque a sua âncora está no passado. Some other people, Algumas outras pessoas, they're so anxious about the future elas estão tão ansiosas pelo futuro, because they don't know what's going to happen. porque elas não sabem o que vai acontecer. They don't understand how things will come, Então elas não percebem como é que as coisas vão acontecer, how they will see como é que elas verão, things unfolding in their future. como as coisas irão So transparecer the no best futuro. thing that they can do Então a melhor coisa que elas podem is fazer to worry é preocupar-se. and worry in excess. Então, e ter um alto nível de preocupação And I will say excess, em excesso. which means O que there is that significa degree que existe esse nível, of uncertainty that we all have. existe esse nível de incerteza que todos nós Where you go like- enfrentamos. I really don't know what will happen, Então, e elas dizem que eu realmente não sei o que vai but acontecer, I will do my best mas eu farei o meu melhor to ensure that things go well. para garantir que as coisas ocorram normalmente I will bem. work it out Eu vou tentar my own way. fazer com que as coisas aconteçam da minha forma. But these other people, they worry a lot. Mas tem esse tipo de pessoas que preocupam-se em excesso. They think, what am I going to do Então, tomorrow? elas começam a questionar, o que eu vou fazer Will amanhã? there be bread? Então, Will the business go então, well? será que terei pão? Será que o Will, negócio vai will, andar muito will my bem? boss like my job? Será que o meu chefe vai gostar do Will meu trabalho? he promote me? Será que ele irá me promover? Will I be invited for that interview? Será que serei chamado para aquela Will my entrevista? wife still love me? Será que a minha esposa Will, continuará a will me my amar? children respect me? Será que os meus filhos ainda irão me respeitar? My message to all of these groups, Então, a minha mensagem para todos estes que fazem parte deste grupo, as we said last week, como dissemos na semana passada, we need to understand that the Lord has control of everything. precisamos perceber que o Senhor tem controle sobre tudo. He is eternal. Ele é eterno. In fact, someone said, Por acaso alguém disse, eternal is just a word eterno é apenas uma palavra that we use to describe the Lord, que nós usamos para which descrever ao means there's no Senhor, beginning, que significa que não existe There is no início end. nem fim. but the Lord covers Mas o Senhor cobre even that has no beginning. até aquilo que não tem um início. And even the things that you don't see how they are going to end. E mesmo aquilo que nós não sabemos He como irá covers it all. terminar, Ele Let cobre me just tudo. give you an example. Deixe-me dar este exemplo. All of you have seen ants walking on a table. Então nós já vimos as formigas andarem na mesa. Haven't we? You see them Tu vês, because they're looking for food, porque elas estão à procura de and comida. most of the times it's sugar, Então, e muitas das vezes It's- é açúcar, it's energy. é energia. But that's another science topic. Esse é um outro tópico. But you see ants moving, Mas vemos as formigas andarem. and your eyes can see where they are starting. Então, e com seus olhos consegues ver onde eles iniciam, And where elas they are iniciam going. e para onde vão. They look at you, E elas jogam para they ti, ignore you. te ignoram. They still do their business. Então ainda fazem aquilo que querem fazer. Don't you see them doing what they're doing, like Não, continuously? não vemos elas a fazerem continuamente o que They're elas like, querem. I don't care. Então elas não querem saber. And sometimes you feel so powerful. E por vezes sentes tão poderoso. Sometimes you use your finger, Por vezes usas o teu dedo. and you go like, Depois, da, 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 ah! Because you have the power to stop them, porque tu isn't tens it? o poder de parar. Isn't it, Não guys? é isso? Church, let's be honest. Igreja, vamos ser honestos. I was a child once. I used to do that. Então, já fomos crianças, já fizemos isso em algum momento. Depois logo, depois, And you see the ants running, e começamos a trying ver, to escape. depois vemos as formigas a Panicking. se dispersarem-se, a tentar escapar em pânico. Like, I did my day, I'm Então, happy. realizei o meu dia, já estou feliz. So if you can see ants, Então, se conseguimos ver as formigas, imagine how the Lord sees you. então imagine como o Senhor You te are not an olha. ant to him. Tu não és uma formiga You are para ele. his child. Tu és o filho dele. And he says, E ele diz, a good father bom pai will not give stones to their child. não vai dar Or his pedras children. aos seus filhos. They will provide the best. Irá prover o He will melhor. take care of them. Ele vai cuidar He will das provide. pessoas crianças. Ele vai He will prover. give them bread Ele vai dar o pão and not snakes. e não cobras.
or stones. ou pedras. So imagine he can see everything. Então imagine, ele consegue ver tudo. And the Bible says, E a Bíblia diz, before the beginning of então antes times, do início dos tempos, he sees you. ele consegue He te ver, knows you. ele te conhece. Eish. Why are you worrying? Então por que te preocupas? Why are you staying complaining about the past? Então por que permaneces a reclamar do passado? Not moving Não avançando and expecting e esperando that out of your emotions, que, com base nas suas the emoções, situation will be controlled. a situação será controlada. Say to your neighbor, Diga ao seu today, próximo, hoje, hoje, surrender it all rendemos-nos completamente to our good, ao nosso bom, good nosso bom Father. Pai. Amen. Amém? You know, today is an amazing day. Então, hoje é dia maravilhoso. It's a blessed day. É dia abençoado. And it's important for us to start remembering this. Então, e é importante que nós nos recordemos sempre That this disso. is the day that the Lord has Que made. este é o dia que o Senhor fez. And as we understand this, E assim que compreendemos isto, we know that He holds the keys. então nós sabemos que Ele detém as To our chaves future. para o nosso futuro. We can plan everything. Nós podemos planear tudo. We can do the details of all the things that we want to get. Podemos desenhar os detalhes de tudo aquilo que nós queremos. And sometimes we expect it to be our own way. E por vezes nós esperamos que seja da nossa própria But forma. the Lord, Mas o Senhor, because of His faithfulness, por causa da sua He even fidelidade, provides more Ele provê mais, than what you expect. mais daquilo que tu esperas. In the book of Proverbs 16 verse 1, No livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 1. the plans of the heart belongs to men, but the answer of the tongue is from the Lord. Provérbios, capítulo 16, versículo 1 diz a palavra: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Go to verse 2. No versículo 2, All the ways of a man are pure in his own eyes, but the Lord weighs the spirit. diz: todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia as motivações. Now read with me verse 3, Então vamos ler juntos o because versículo this 3. is what I want to give you today. Então, é isso que eu quero entregar-vos hoje. Commit your work to the Lord, Entrega ao Senhor tudo que você and your faz plans e os seus planos will be established. serão estabelecidos. The Lord O Senhor has made fez tudo for its purpose, para o seu devido propósito, even até the wicked os ímpios for the day of trouble. para o dia do castigo. Ah. It says, even the wicked Diz: até o for ímpio the day of trouble. fez para o dia do castigo. So everything Então tudo is happening está a acontecer for a reason. por uma razão. But here is the catch. Mas eis aqui o As ponto. children of God, we Como, forget about that. como filhos de Deus, nós nos esquecemos disto. And rarely we express our gratitude. E onde nós expressamos a nossa gratidão, Sometimes we get too angry at God por vezes ficamos muito chateados com Deus and we say, God, why? e nós dizemos: Deus, por Because quê? I wanted $3 billion in my bank account, Porque eu queria 3 bilhões de dólares na but minha I only conta, have 300 max. mas apenas tenho 300 Why, meticais. Lord? Por quê, Senhor? Gold and silver are yours. Então, o ouro e a prata pertencem ao And the Lord Senhor. is saying, I have a purpose for E o you. Senhor diz: eu tenho Your um heart propósito is para not si. yet ready O seu coração for ainda não está what I am pronto about to do. para aquilo que eu pretendo So fazer. get ready Então, first. prepare-se Don't be primeiro. anxious. Não fique Don't ansioso. run. Não Don't corra. fight. Não lute. Wait on me. Espere por Believe mim. in me. Acredite em And I mim. will carry you through. E eu te irei carregar ou transportar nesse processo. Because we want things our own way. Porque nós queremos que as coisas aconteçam It's da my nossa heart. forma. É o meu It's coração. my feeling. São os meus Oh, sentimentos. Lord, Senhor, you're not doing what I want. tu não estás a fazer o que eu Because, quero. Lord, I see things. Porque, Senhor, eu vejo as coisas. If I study business management, Então, se eu estudei gestão de empresas, then I will be a businessman. então eu serei um homem de negócios. And here you are E eis aqui tu doing agriculture. a fazer agricultura. Is it bad? Será que é mau? No. Não. Because the Lord is doing something. Porque o Senhor está a fazer algo. And if you embrace it, E se tu fores aceitar, He will make you prosper. Ele irá te prosperar. But the problem is that when you are there, you're like, I needed the billions, Lord. I want the Então, o billions. problema é que quando nós estamos na situação, nós dizemos: Senhor, eu quero os bilhões, eu quero os bilhões. Remember, E recorde, the Lord has o made everything for its o purpose, Senhor fez tudo para o seu propósito. even
troubling times. Mesmo os momentos de problemas, Brother, desafios. Brother Norman, even troubling Então, times. mesmo nos problemas, os I problemas. always say this. Eu sempre digo isso. Being a child of God Ser filho de Deus doesn't mean não that you significa won't pass through trials que and não tribulations. vais passar por tribulações, desafios. But you need to understand Mas tu precisas that perceber, even Jesus mesmo went through Jesus, trials and ele tribulations. passou por desafios But e tribulações. remember, Mas recordem-se, He overcame. ele venceu. And we forget about that. E nós nos esquecemos So disto. today I want to remind you Então, hoje quero recordar-te that there is a purpose for que everything. existe um propósito para tudo. That the Lord is faithful. De que o Senhor é fiel. He's not walking in a box Ele não está a andar, He não está has dentro de uma eternity caixinha. Ele tem a eternidade in His hands. nas suas mãos. He can move things. Ele pode mover He as can coisas. shift Ele pode mudar history a história to benefit you. para te beneficiar. I love what Deacon Chalo was sharing here about recession. Então, eu gostei que o Diácono Charles esteve a compartilhar sobre a recessão. Because at the beginning of this year, Porque no início deste we ano, say this is the year of double grace, nós if you dizemos still que remember. este é o ano da dupla It's graça. the Não sei se year of recorda. compounded grace. Esse é o ano da graça composta. Do you still remember? Ainda se Do recordam? you still remember? Ainda se recordam? Who remember, say amen. Quem se recorda, diga amém. Do you still remember? Ainda se recordam? That's the word that we receive. Essa foi a palavra That que nós in this recebemos, year- de que este ano, Compounded grace. graça composta. And the Lord, E o Senhor, He is faithful to make it happen. Ele é fiel para fazer com que aconteça. And sometimes you ask yourself, if it is compounded grace, why am I still here? Então, e se questionarmos se é o ano da graça composta, por que ainda estou aqui? Again, I'll answer to you because He's faithful. Então, mais uma vez responderei a ti Because que he's still Ele é carrying fiel. you through. Porque Ele sempre vai te If it levar. wasn't for Him, Se não fosse por where Ele, would you be? onde é que If estarias? it wasn't for His grace, Se não fosse pela where sua would you eat? graça, onde é que comerias? What would you wear? O que é que vestirias? Would you be able to speak? Serias capaz de falar? Some of us survived accidents Alguns de nós sobrevivemos a and we didn't acidentes know. Some of us e não have food on the sabíamos. table. Alguns temos comida na mesa. And we don't realize E nós não it's the notamos Lord who's putting it there. que o Senhor Some colocou essa of comida you na mesa e don't alguns de even have a nós, cent alguns de vocês não têm um on their bank centavo account. na sua conta But you're bancária, still here. mas ainda estamos You know, aqui, dressing well, bem vestidos, eating well, a comer bem, and saying, Lord, a dizer, Senhor, you are faithful. Tu és fiel. You know, this is the miracle for 2025 for Então, me. este é o milagre para 2025 para mim. Even when things are going crazy, Então, mesmo quando as coisas não when estão you muito see bem, quando tu that vês you're entering to a storm, que estás a entrar numa tempestade, recession is not easy, brothers a and sisters. recessão não é We fácil, have irmãos e seen irmãs. businesses closing. Nós vemos muitos negócios a fechar, We a have encerrarem. seen it. Nós vimos muitos negócios We a have encerrarem. seen it. Nós vimos muitos People negócios a encerrar. investing more As pessoas a investirem and mais having e less. tendo menos. I have seen it. Eu já vi. But what am I saying here? Mas o que eu digo aqui? Even though Mesmo nessa I've situação, seen it that way, mesmo tendo visto isto the tudo, Lord is still moving. o Senhor continua a se mover. He's still moving. Ele ainda continua a se He's still mover. providing. Ele continua a prover. Hey, let me just take you through something. Deixe-me levar-vos a um ponto. You know, I love what the Bible teaches us about gratitude. Eu gosto muito do que a Bíblia ensina sobre a gratidão. Go to the book of Matthew 6, verse 13. Mateus capítulo 6, versículo 13. And you know this verse. Conhecemos esse Even a versículo. child knows them. Mesmo uma criança te conhece. Jesus said to them, when you pray, pray like this. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts or sins. And we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Amém. Mateus capítulo 6, como versículo 9, diz assim a palavra. Vocês devem orar assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, como temos perdoado aqueles que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Amen. Amém. Amen. Amém. So this is so amazing. Isto é Because maravilhoso. This is when you pray. Ele diz aqui, quando forem a Like, orar, our uncle,
Ah, o nosso tio, meu tio, our stepfather, ou o nosso meu padrasto. our second degree cousin Então, o nosso primo de segundo grau, who are in que está nos heaven. céus. Or he says father. Ou nós dizemos pai. He says father. Ele diz pai. Says. He says. Ele diz. He says. Ele diz. He says. Ele diz. No. He says. Ele diz. Pai. He says father. Ele diz pai. And this reminds us E isso recorda-nos that he is there for us. que Ele está lá para nós. That he's taking care of us. Ele está a tomar Like conta a de nós. father Como takes care pai of a child. toma conta de um filho. He's loving us Ele nos ama with everlasting love. com um amor eterno. He guides us, Ele nos guia, protecting us, and protege-nos surrounding us e with rodeia-nos himself. com Ele mesmo. You know, it's so deep. É tão profundo. But the other thing that he says, Mas outra coisa que Ele diz, he says, today, Ele diz que hoje give us our daily bread. dê-nos o pão de cada deste dia. It doesn't say, yearly or monthly. Então, Ele não diz mensalmente ou anualmente. The Lord provides for you daily. Então, o Senhor provê diariamente. The Lord provides for you daily. O Senhor provê, traz a provisão He's saying, be diariamente. thankful for today's provision. Ele diz, seja grato pela provisão The de daily hoje. bread. O pão de cada dia It's what you get today. é o que tu tens hoje. That's the present that you receive. É o presente, é a dádiva que recebes And He's hoje. giving you what to eat. E Ele te dá aquilo que para tu comeres, But algo not para only comeres. what to eat. Não somente o que deves comer, Surviving mas and sobreviver having e ter a life. uma vida. Hey, Amém? He says, forgiveness Ele diz que o perdão should be part of our daily walk. deve fazer parte da nossa caminhada diária. What am I saying? Então, o que eu digo com isto? My brothers and sisters, Irmãos e irmãs, 2025 is ending. estamos a chegar ao fim de 2025. I want you to take just 2 seconds. Então, eu quero que tomem 2 segundos. Think. Reflitam, Say pensem. 2025 is ending. To yourself. Diga a ti mesmo, 2025 está a findar. So when you cross to 2026, Então, quando fores atravessar para 2026, remember, the recorde-se, Lord walks with you daily. o Senhor anda consigo diariamente. Daily. Diariamente. Every day. Todos os dias Every. e toda You are. tu és. So when we sing this, Então, quando nós we entoamos are saying, assim, yes, it's every nós estamos a day. dizer todos os It's dias, every hour. em todas as horas. Don't give space to the enemy. Não dê espaço Don't ao open inimigo. gaps. Não And abra say, hey, brechas. it's this hour, Lord, Dizer that que- you'll take care of Dizer, me. não, é esta hora que o Senhor vai From the tomar conta de 24 mim. hours that you gave Das me, 24 horas que me you'll concedeste, be with me 2 o hours. Senhor estará comigo And the apenas em remaining 2 hours, horas. it's me. E as myself restantes horas, and I. eu mesmo. Amém. Isn't it? Não é You isso? go like, yes, I believe in God. Sim, as pessoas dizem que sim, eu acredito em But at Deus. times, Mas existem when you momentos, say today, quando tu dizes you're hoje, just specific about certain hours. então estás a ser específico em When you want relação things to go your way, a horas específicas, outras horas He no takes período que care queres. of you 24. Ele toma conta de ti It's 24 24 horas. hours. Ele toma conta de ti por 24 It's horas. 24 hours. Ele toma conta de If ti you're por still 24 selecting the horas. hours that is still your father, Então, se tu escolhes as horas que ele ainda é there teu pai, is something wrong. então isso significa que existe with algo your de errado Christianity. com o seu cristianismo. 2026 must be 2026 different. deve ser diferente. You must say, Lord, Tu deves dizer, it's the Senhor, full day. é o dia And completo, in todo fact, dia. Lord, every second Senhor, deve ser belongs até to you. todo segundo Don't allow pertence my a mind ti. Não permita que a minha To go away mente, from you. que minha mente se afaste Even when de I'm ti. trying to worry, Então, mesmo quando Lord, tento take care ficar of preocupado, Senhor, Holy tome conta de mim. Spirit, Espírito guide Santo, me. guia-me. And we need to be able to say, Lord, Nós devemos ser capazes de dizer, I'm Senhor, forgiving. eu perdoo, escolho I perdoar. am forgiving. Eu estou a perdoar. Because many of you have been hurt, Porque muitos de vocês foram magoados. even myself. Até eu fui magoado. Let's be honest. Vamos ser honestos. And sometimes we carry
the grudge. E por vezes carregamos essa mágoa. And we take it from year to year to year. Depois From year. And carregamos todos os anos esta mágoa. it's just chaos. E traz apenas o caos. You're still pointing fingers Ainda continuas a apontar dedos at the grandparent. aos seus bisavós. You are still pointing fingers Ainda apontas os to that dedos colleague of yours, àquele teu colega, to that neighbor of yours. aquele seu vizinho. Ah, my brothers. Irmãos. No. Não, não, não. 2026. 2026, Make it a different year. faça com que Say, seja um Lord, ano diferente. I'm just opening my heart. Diga, Senhor, eu abro meu I am coração. removing. Eu estou a And I'm saying, Lord, remover. I forgive E eu estou a dizer, Senhor, And I eu truly perdoo e verdadeiramente perdoo those who harmed me, aqueles que me those who magoaram, intended to harm me, aqueles que those intencionalmente who me thought magoaram, bad things about me, aqueles que pensaram coisas those más who have acerca de mim, spread things or aqueles que lies espalharam about me, coisas, mentiras acerca de mim, those that are still fighting against me today. aqueles que até hoje lutam Lord, contra mim. I forgive them. Senhor, eu perdoo. I forgive Eu them. perdoo. I eles. forgive them. Eu perdoo. Because you, Porque Lord, tu, you Senhor, forgive me. tu me perdoaste. So, Lord, in this new year, Então, Senhor, neste novo ano, I'm just relieving my heart. eu estou a aliviar I'm meu saying, coração Lord, e dizer, Senhor, I won't carry it. eu não irei carregar. I'll stop pointing fingers. Eu vou parar de apontar dedos. I'll stop taking Eu vou parar de tomar the heaviness o fardo, of o peso, unforgiveness. o fardo Because da you falta de forgave me perdão, first. porque o Senhor primeiro me perdoou. Say to yourself, Diga a ti mesmo, I'll enter. eu irei entrar, I will enter eu irei entrar in 2026 em 2026 forgiving, perdoando, forgiving, perdoando, forgiving. perdoando. You know, some blessings Algumas are bênçãos not being manifested. não se manifestam, Sometimes because we don't forgive. por vezes porque nós não perdoamos. Forgive today. Perdoe hoje. Forgive today. Your Perdoe enemy won't hoje. stop fighting you. O inimigo não vai parar de lutar contra They ti. won't stop fighting you. Não vai parar de lutar contra ti. They will not stop gossiping. Não vai parar de te But it's fofocar. up to you Mas depende de ti to make a decision. tomar a decisão. Stop listening to what they say. Parar de ouvir o que eles dizem. Stop carrying it inside of you. Parar de carregar dentro And de say, ti. Lord, E dizer, Senhor, take care of them. tome conta deles. Take care of them. Tome conta deles. And Jesus says, amazingly, E Jesus, de forma maravilhosa, don't lead us into temptation, não nos leva à but deliver tentação, us from evil. mas livra-nos do mal. You know, this thing of working, traveling, sometimes we don't understand how the Lord sustains us. Então, por vezes, com esta questão de viagens e trabalhos, não percebemos como é que o Senhor nos guarda. You know, you drive to work. Então, nós conduzimos para o We trabalho. know that now we have teleworking, yes, remote working, Sim, nós sabemos que agora também temos do trabalho remoto, but you move. mas tu te moves. And sometimes you don't understand that the Lord is still keeping you. E tu, por vezes, não percebes que o Senhor ainda You te go through guarda. places, Então, vamos para diferentes lugares and then you hear e tu ouves there was an accident que houve um acidente. 2 hours after you passed through that place. 2 horas depois de tu teres passado por aquele Sometimes you lugar. say, hey, E por vezes tu dizes, ei, why am I stuck here? por que eu estou preso aqui? And then E depois you hear the news tu ouves os noticiários that while you're still waiting, de que enquanto tu aguardavas An e esperavas, accident happened, um acidente and 10 ocorreu people died. e 10 pessoas and morreram you're still here. e ainda permaneces aqui. Hey, you know, gratitude Então, a gratidão is essential for the life of a Christian. é essencial para a vida de um crente, de um cristão. Say to your neighbor, gratitude Então, diga ao seu próximo, gratidão is essential. é essencial. Gratitude A gratidão is essential. é essencial. Gratitude A gratidão is essential. é essencial. And you are thanking God E nós agradecemos a every Deus day todos os dias for the things that you don't know. pelas coisas que tu não sabes, Not não for tens the things that you conhecimento. know. Não pelas coisas que tu sabes. Not for the things that you know. Não pelas coisas que tu sabes. You know, it's amazing how the Bible puts it. E é maravilhoso como é que a Bíblia coloca este You know, ponto. if you go to the book of Psalms 37, verse 23 to 25, says that the steps of a man are established by the Lord when he delights in his way. Então, Salmos capítulo 37, começando do versículo 23 a 25, diz assim a palavra: O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste lhe agrada.
Though he fall, he shall not be cast headlong, for the Lord upholds his hand. Diz que ainda que tropece, não cairá, pois Ei. o Senhor o sustenta pela mão. And then he says this, Depois diz isto. I have been young, Diz que já fui jovem and now I'm old, e agora sou yet velho, I have not seen mas nunca vi the righteous o justo forsaken, desamparado, or his children nem a sua descendência begging mendigar for bread. o pão. Hey, Amém? my brothers and sisters, Irmãos e irmãs. you know, open your heart and say, Lord, take over. Então, abra o seu coração. Senhor, take tome care of the conta. situation. Tome conta desta situação. Even if I fall, Então, mesmo se eu for a the tropeçar, Lord will help me. o Senhor irá me ajudar. Because, you know, the psalmist says I was young. Porque o salmista diz I que eu have fui seen. jovem, eu já vi. So imagine David, Então, imagine David, the one who defeated Goliath, aquele que derrotou a who fought Golias, so many battles. que lutou várias And he's saying batalhas. this. E ele Say, diz I have isto, seen it. de que eu já vi. He's 70 years old now. Ele está com And he 70 says, anos. I have seen it all. Diz que eu já But vi one de thing I'm tudo. sure, Mas uma coisa, estou I certo, have never de seen que eu nunca vi a righteous man, homem and this is justo. your name, you, Então, diga com o seu or nome, his children, ou os seus filhos, begging for a bread. mendigar o Because the pão. Lord is providing Porque o for them. Senhor provê, He's keeping them. o Senhor os And this is guarda. what we want to experience E é isso que nós queremos with the experimentar, Lord que o Senhor, in 2026. com o Senhor em 2026. Hallelujah. Amém? My last scripture today is in the book of Luke, chapter 17, verses 11 to 19, and you know the story. That when Jesus was in Jerusalem, along between Samaria and Galilee, and he's entering a village, he was met by 10 lepers. That's Luke 17, verses 11 to 19. Então, Lucas capítulo 17, versículo 11 a 19. And as he entered the village, verse 12, he has met 10 lepers who stood at a distance and lifted up their voices, saying, Jesus, Master, have mercy on us. When he saw them, he said to them, Go and show yourselves to the priests. And as they went, they were cleansed. Hey. Then one of them, when he saw that he was healed, turned back, praising God with a loud voice. The priests, and he fell on his face at Jesus' feet, giving him thanks. Now he was a Samaritan. Then Jesus answered, Were not 10 cleansed? Where are the 9? Was no one found to return and give praise to God except this foreigner? And he said to him, Rise and go your way. Your faith has made you well. Amém? Lucas capítulo 17, começando do versículo 11, diz assim a palavra. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Aconteceu que, seguindo pelo caminho, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Amen. Amém? You know, everybody knows this story. Então todos conhecem essa história. But one thing that amazed me, Mas algo que Is the fact maravilhou that- aqui this man, é o facto de que este or homem, the 10 of them, in ou fact, por acaso os 10, were healed todos eles foram when curados they obeyed Jesus. quando obedeceram a Jesus. They were healed Eles foram curados when they obeyed Jesus. quando obedeceram a Jesus. But the other 9, Mas os outros 9 they said, yeah, we are healed, disseram assim, yay. então fomos curados. Glory to God, no, I'll just start living my life. Então, glória a Deus, agora eu vou viver a minha vida. I am blessed. Eu fui abençoado. Now I can live my life. Agora posso ter a minha vida, viver a I minha can walk vida. as I want. Posso andar da forma And como I eu can quero. point fingers at that neighbor of mine Eu posso apontar o dedo para aquele meu vizinho that used to insult me. que insultava-me. Now I can do my things. Então, agora posso fazer as But minhas this other coisas. man came back. Mas este outro A homem Samaritan. retornou, o samaritano. And he
praised the Lord. E ele louvou o He said, Senhor. thank you. Ele disse obrigado. I don't know how many blessings you received this year. Então, eu não sei quantas bênçãos recebeste este ano. I don't know. Não sei. And I don't want to know. E não quero saber. But my question to you, Mas a minha questão is- é a seguinte. have you been grateful? Será que foste grato? Have you been grateful Será to que him? foste grato a Ele? Have you been grateful Será to que him? foste grato a Ele? Let's clap to the Lord, church. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Here is my testimony. Eis aqui o meu testemunho. As we entered 2025, Assim que estávamos para entrar em 2025, I was so expectant então o pastor estava com muita expectativa on the double grace. na graça dupla. It was amazing. Ele era maravilhoso. Everything that I did Então tudo que ele was like fez, double grace. tudo era dupla graça. Came January 20, Então chegamos a janeiro de 2025. January 20. Então janeiro, 20 de janeiro, And I received some good news. o pastor recebeu uma boa That notícia things would shift. de que as coisas iriam mudar, That recession would start. que a recessão iniciaria. You know, and that's so amazing, huh? E foi tão maravilhoso. Hein? You know, you seek wisdom Então buscas sabedoria. when you have many counselors. Então buscas sabedoria quando tens muitos conselheiros. And there were many counselors. E houveram muitos conselheiros. And naquela most of altura. them were saying, E muitos deles we diziam, have seen it happening. nós vimos acontecer, They will never close this. eles nunca vão This fechar. is a big machine. Esta é uma grande It máquina. will never. And I was Nunca. like, thank Jesus. Double blessing. Hallelujah. Obrigado, Jesus. Dupla bênção. Oh, Aleluia. glory to God. Oh, glória a Deus. And I was chatting with one of my mentors, Então, o pastor esteve a conversar com um dos and it mentores. was 10 p.m. our time, Então, era às 22 horas. asking him nosso tempo. the right questions. Então, eu estava a fazer as questões certas. How are things up there? Então, como é que as coisas estão desse lado? I was like, oh, no worries. Everything is okay. Então, ele disse, não te preocupa, as coisas estão muito bem. We're going to meet tomorrow, Nós vamos nos encontrar amanhã, 9:30 às 9h30. a.m. my time, which is 9h30 da manhã. American time. Então, aqui é And it says to me, you don't need to worry. E ele diz, não precisas te preocupar. Everything is okay. Tudo está muito bem. My question to him was like, sure. Então, a questão que o pastor fez é, tem a certeza? He said, sure. Ele disse, tenho a certeza. In the morning, De manhã, like counting time. então estava a contar o tempo. And I realized it was now 9. Então eu notei que já eram 9 I horas. sent him an email. Então o pastor enviou um e-mail. The email bounced back. O e-mail retornou de volta. The email that you're trying to send doesn't exist. Então o e-mail que tentaste, o e-mail que usaste não existe. I was like, hey, Ei, wait. Ei, How calma. come Como é possível? 37 of my colleagues 37 colegas were taken out of their office, foram retirados do seu sent escritório. home, Foram enviados para casa, not to tell a word? sem dizer uma palavra. They went home. Eles foram para casa. The one that was saying everything is okay. Aquele que havia dito que tudo estava bem. The second thing that I hear A segunda coisa que eu vi is that my other colleagues é de que os outros meus os need to outros go back colegas home. tinham que voltar para casa. Panic hit. O pânico entrou. It was crazy. Era uma loucura. You know, for those who know me, Para aqueles que conhecem o I pastor, do many things. eu faço muitas coisas. Ele faz muitas coisas. One of my things Uma das coisas was being part of a council. era fazer parte de um And conselho. it was a regional council and a global council. Era um conselho regional e global. And everybody was saying the same thing. E todos estavam a dizer a mesma coisa. This thing Isto will end. vai terminar. We prayed, Nós oramos, cried. choramos. I gave farewell to my colleagues. Então dei as minhas despedidas aos meus colegas. The next question is, A próxima questão what é, about us? e o que vai acontecer conosco? Say, get ready. Ele disse, preparem-se. The storm is coming. A tempestade está por vir. And the storm was huge. E a tempestade era enorme. 5,000 workers 5.000 trabalhadores would lose their jobs. perderam seus Literally. empregos, literalmente. I received an email on the 14th of April. Então recebi um 2025. e-mail no dia 14 de abril de And the email 2025. was so beautiful. Então, o e-mail era tão bonito, Dear. prezado. And I love those emails because they don't have names, huh? Então, eu gosto desses e-mails porque não têm um They don't have nome. names. Eles não têm So um it was nome. like a general email. Era um e-mail genérico. We'd like to thank you Gostaríamos de agradecer for your service, pelo seu serviço, dedication. pela sua dedicação.
for what we have been able to accomplish together. porque fomos capazes de alcançar juntos. But as for now, Mas a partir de hoje, things are changing. as coisas estão a mudar. You need to prepare Tu precisas so that by preparar August 15, para que o dia 15 de we agosto close the doors. possamos fechar as portas. Double grace. Dupla graça. Double, Dupla, double. dupla. I was like, Jesus. Jesus. Yo, what is next? Então, o que está por vir? My brothers and sisters, Irmãos e irmãs, I cried. eu chorei. I cried. Eu chorei. I cried. Eu chorei. And in everything, E em tudo, I am thankful eu estou grato. because let me start by hierarchy Deixe-me começar pela for the leaders that hierarquia, I have. para os líderes que tenho. Pastor Jesse, Pastora she Jessie, came here on a half night prayer então, ela veio aqui numa and she meia-noite said vigília. things are not well. Ela disse que as coisas não Let estão us bem. pray. Vamos chorar. I think she saw me in a mood that she never saw me Então, before. ela viu o pastor de uma forma que nunca There's a tinha mood visto that antes. if you see me, you know that things are not okay. Então, existe uma forma de estar que They se prayed. tu vês, notas que nada está bem. E I oramos. prayed, but they Pastor prayed orou. more. Eles oraram mais. They prayed more. Oraram mais. They prayed. Oraram. Guys, I was starting to apply to different jobs. Então, eu estava a me candidatar para diferentes empregos. I got 400, if I'm not wrong, replies. And those are beautiful replies. Então, eu tive 400 respostas. Eram respostas bonitas. Though your resume is perfect, Então, mesmo que o seu currículo seja perfeito, we decided to nós decidimos go with another candidate. ir a escolher um outro candidato. We encourage you Nós encorajamos to continue to apply a continuar a candidatar-se to our positions. para as nossas When they posições. open, I was like, Quando forem abrir. Então, One, ali, diz two, 1, 2, three, 3, four, 4, five. 5. I was like, yo, Jesus, Jesus, where are you? onde é que tu estás? I am qualified. Então, eu sou qualificado. I am qualified, Eu guys. sou qualificado. I can say that boldly. Eu posso dizer ousadamente I was que like, tenho as these guys are qualificações. rejecting me. Eles estão me a rejeitar. I even applied to this funny position. Então, até candidatei para essa Executive posição assistant engraçada. to the program office, something like that. Então, assistente executivo Because de um... the job description was so funny. Então, porque I said, okay, this is as executive. tarefas eram muito engraçadas, I was mas, like, okay, I'm applying. mas eu disse, deixa-me candidatar. And they were just asking undergraduate degree. Então, estavam a pedir Bacharelato. bacharelato. And I was like, Ele disse, bah. These guys will call me. eles vão me We chamar. regret to inform. Então, lamentamos informar. It was like, yo. Ele, I have some friends in the government. então, o pastor tem alguns amigos no governo. And, you know, that's when I started to realize the titles. Então, foi onde eu notei que Please. os títulos... Remove the titles from now remova on. os títulos dos When I had a good title, Então, quando eu tinha um bom título, senior X, Y, and Z, então, Sênior XYZ, hey, people would respect me. as pessoas me respeitavam. And I sent a message to this guy, hey, can we talk? Então, ele enviou uma mensagem para essas pessoas, You podemos know, conversar. I can advise you. Então, eu posso dar You know, you have to sell yourself. For those who don't know, conselhos. you are skilled. You have to sell Deves yourself. vender aquilo que tu And the tens. guy was like, we know what's happening. Então, a pessoa diz, eu sei o que está a acontecer. Can you call me later? Podes me ligar mais tarde. I was like, Ele yo, disse, this guy, essa pessoa, 4 months ago, há 4 meses was atrás, calling me. ele sempre me ligava. Can we meet? Será que podemos Can we encontrar? meet? Será que podemos And now it's encontrar? like, E agora, can I call you será later? que posso ligar mais tarde? Until now, Até hoje, I'm still waiting for his phone ainda call. estou à espera da sua chamada, da chamada dessa pessoa. My brothers and sisters. irmãos e irmãs. Double grace. Dupla graça. Hallelujah. Amém, aleluia. Glory to God. Glória a Deus. And you think that pastors don't go through any tribulation, huh? You E think você that pensa que pastors o pastor don't não passa por tribulação, né? Everything with pastors is okay. Vocês pensam que a vida com o pastor está tudo sempre By the bem, grace of God, mas it pela is. graça de Deus, sim. But there comes this point. Mas chegou a este ponto. I'm talking to my seniors, Então eu estou a falar para os meus sénios. and I'm like, hey guys, what's next? Então depois ele questionou o que está por vir, o que Hey, vem. we're gonna shut down. Eu disse, não, vamos realmente fechar. Some people are like, really? Algumas pessoas questionaram, mas sério? Someone came to me Então alguém aproximou-se ao pastor and told me this. e disse isto. You know, you don't represent us anymore. Diz, tu já não nos representas mais. Hey, my heart was like, O Jesus, coração foi, Jesus, I'm in pain.
com dores. The other person is also in pain. E a outra pessoa também está com dor. And I say, Jesus, thank you. Eu disse, Jesus, obrigado. Because in the bad season, Porque na má you estação, see who people truly are. tu vês verdadeiramente quem são as pessoas. Hallelujah. Amém. I'm going to take a bit long, but Vou I'll tomar finish pouco soon. mais. Vou Because I need to tell you this mas testimony. preciso contar esse testemunho. It's double grace. É dupla graça. You know, I was invited for one interesting interview. Então, o pastor foi convidado para uma entrevista And I interessante. never told my wife this. O pastor nunca contou à Because esposa, this was the funniest interview. porque foi a entrevista mais engraçada. And I'm like, you send your resume, Envias o teu currículo, someone refers you to someone, alguém dá they referência a outra call pessoa, you, depois te chamam, they sit with you, depois sentam consigo. and you know, they say, what are you doing now? Então, te questionam, o que você vai fazer agora? Where you used to work? Ainda, o que fazia? I told them, because I don't like to disclose things. Então, eu disse, não gosto de And I told them, abrir. okay, Ele disse, okay. ele disse, ok. And they said, you know, the package that we have, Então, diz, sabe, o pacote que nós temos it's 10,000 mats. é 10.000 meticais. You can work for us. Tu podes trabalhar para I'm nós. like, I respect, guys. I Ele disse, respect. eu respeito, eu respeito. I respect. Eu I respeito. told God, I respect. Eu disse, Deus, eu At least they were respeito. honest. Pelo They menos told eles- me like that's what they can offer. Então, pelo menos foram honestos. But I knew Eles that podem that was a responder. joke. Mas eu sabia que aquilo era uma piada. They're just playing with me. E eles estavam a brincar com o pastor. And I said, thank you. Ele disse, obrigado. I will not accept it. Eu não irei aceitar. Because what's the point? Então, qual é a I'm a child finalidade? of God. Eu sou filho de Deus. And He has better things for me. Ele tem coisas melhores para mim. I was in pain. Eu estava com dores. Three things happened. 3 coisas aconteceram. Mama Hilda. Mamãe Hilda, Where's Mama Hilda? Where's Mama Hilda? Do I see her here? Amen. Thank you. Amen. Thank God for your life. obrigado pela sua vida. Please take a seat. Pode sentar. She came and met me at the entrance of the church. Então, ela encontrou-se com o pastor na And she entrada da told me igreja. this. Ela disse isto. Pastor, we are praying. Diz, pastor, estamos a orar. Pastor, we are praying. Pastor, estamos a orar. I said, thank Jesus Eu disse, obrigado, for Jesus, praying for me. por orar por mim. The second person A segunda pessoa that came was Mama Inês. que foi a mamãe Inês. She came to me there. Então, ela foi ter com o Because as you pastor. know, my office is a standing office. Então, porque, sabem, o meu escritório é um escritório em pé, que estou em pé. She came to me. Foi ter com o pastor. She asked me, how are you? Perguntou, pastor, como é que estás? I'm like, you know, Diz, sabe, double grace. dupla graça. Double, Dupla double. graça. Believe in the word of God, guys. Acredite na palavra de Deus. And she tells me this. Ela disse, Pastor, we are praying. pastor, estamos a orar. We are praying. We are Estamos a seriously orar. praying. Seriamente And estamos the a orar. Lord will E answer. o Senhor responderá. Because, Pastor, Porque, pastor, you are a man of God. tu és um homem de We are your Deus. sheep. Nós somos as suas ovelhas. We look at you. Nós olhamos para si. You know, the Lord will not allow us. O Senhor não irá nos See you permitir ver-te a We are cair. praying. Nós estamos a orar. Please, my brothers and sisters. Irmãos e irmãs, You know, it's so good to be in this fellowship. é tão bom estar nesta comunhão. This is why, you know, when people go like, I'm moving, I'm quando você diz, I'm tô a complaining about my sair, church, I'm like, I tô will never reclamar- complain about my Reclamar da church. igreja. Eu nunca irei reclamar da minha Because there are igreja. people who spend time praying for Porque me. existem pessoas que dedicam tempo a You know, orar por mim. people who are loving me and my family. Pessoas que amam o pastor e a sua família. Ace. You know, that touched my heart. Então isso tocou o coração I do said, pastor. Lord, you're faithful. Ele disse, Senhor, tu és fiel. Again, double. Mais uma vez, dupla. I met Pastor Agrippa. O pastor encontrou-se com o pastor My pastor Agripa. was worried with me. Sorry. My pastor. Meu He was worried with me. Então, o meu pastor estava preocupado comigo. First, because I'm a man. I have a family. Primeiro, porque sou um homem e tenho uma família. And secondly, E segundo, because we're doing things for the work of God. porque estamos a fazer coisas na obra de And Deus. he asked me, E perguntou, how are things? como é que estão as coisas? And I said, the Lord will take care. Ele disse, Senhor, vai tomar conta. So 2 things happened to me. Então, 2 coisas Just to aconteceram. cut the story short. Somente para encurtar a história. Again, I say double grace. Mais uma vez, digo dupla graça. I developed my consulting skills. Hallelujah. Então, desenvolver as minhas habilidades de consultoria. I did more than 4 or 5 consulting this year. Então, fiz mais de 5 consultorias este ano. And I was like, Jesus, thank you. Ele disse, Jesus, obrigado. Two of them happened on the same day. Então, 2 das consultorias ocorreram no mesmo dia. One in the morning, the other in the afternoon. Uma de manhã, outra de And I tarde. said, Lord, this Eu is disse, actually Senhor, double isto grace. é efetivamente dupla graça. Because
That's what the word says. Porque é isso que a palavra He will diz. not let his children beg for bread. Ele não fará com que seus filhos mendiguem pelo pão. Never. Nunca. I went through two situations. Então passei por duas situações. The first one, A primeira, I was living in a house where I was having an event. então vivia numa casa onde estava a ter um It was evento. my boss's house. Era na casa do chefe do pastor. I'm good at organizing events, if you don't know. Como não sabe, o pastor é bom organizar I'm eventos. just joking, I'm not. Brincadeira. But I met someone, Então and this is how the Lord works. encontrou-se com alguém, é assim The que o Senhor person is opera. driving. A pessoa estava. Well, the car was coming, Então, my direction. então, I o was carro going da, towards my car. então o pastor ia em direção ao carro dele e alguém vinha conduzindo I na just direção hear do someone pastor. calling my name. E ele ouviu alguém chamar o nome do pastor. Diz, Gerson. I was like, who's that? Então perguntou quem I'm é. thinking about my life and you're shouting my name. Então, eu estou a pensar sobre minha vida e tu já gritar meu nome. Let me deal with my problems. Então, deixe-me resolver The os meus person problemas. stops the car, A pessoa parou o carro, jumps out, saltou, hugs saiu, me. abraçou. I'm like, whoa, Ele diz, long time "Uau. no see, yeah, long time Há no muito see, yeah, tempo que não nos vemos, muito tempo Give que não nos me your number. Então, dê-me o teu I número. have been looking for you. Estava à sua procura. I was like, Eu disse, you're looking for me? estavas à minha procura. Yes. Sim. I'll send your number to someone Então, enviarei o that teu is número para looking alguém for someone like you. que está à busca de alguém I'm como like- tu. Me? Eu disse, eu? How come? Como? I said, well, I took the number. Pois ele levou o número, entregou o número. No, it was so strange. Foi tão estranho. I sent a message to the person. Enviei uma mensagem para a pessoa The person said, let's meet. e a pessoa disse, vamos nos encontrar. It's a big institution. I won't mention the name. Então, é uma grande instituição, Yes. não mencionarei o nome. I've learned that if you mention names, Então, eu aprendi que quando tu you are mencionas nomes, publicizing, and I don't want to advertise anything. então estás a fazer publicidade, eu não quero fazer publicidade. But this is the funny part. Então, essa foi a parte engraçada. Before I went to the meeting, Então, antes de ir à reunião, I speak to my wife. o pastor falou com a I esposa, spoke to my mom, falou com a mãe dele and I spoke to my sister. e falou com a irmã dele. We prayed. Oraram, I went to the meeting. foram para a reunião It was so short. e foi tão I curta. was expecting to be a long interview. Então, eu estava à espera de ser uma entrevista longa. The person asked me, A pessoa perguntou, can you do A, B, C, and D? consegues fazer A, B, C, D? I said, yeah, I can do anything. Ele disse, eu posso fazer tudo. I can do mechanic and IT. Posso fazer Even mecânica, an astronaut. IT, can até do ser anything. astronauta. Eu faço tudo. And the person said, yo, I need support. Então a pessoa diz que eu preciso de apoio. We are starting something, Estamos a iniciar algo. and your skills are needed. Então as suas habilidades são necessárias. Can you start Então podes começar September 1? no dia 1 de setembro. Amém. 15-minute interview. Então entrevista de 15 minutos. 15 minutes interview. Entrevista de 15 minutos. The grace of God is sufficient. A my brothers graça and do sisters. Senhor é suficiente, irmãos e The irmãs. grace of God A is graça sufficient. de Deus é suficiente, irmãos. Then Depois I also received recebi another call. uma outra chamada. Can we invite you for an interview? Será que poderemos convidar para uma entrevista? Day X, Y, and Z. Sorry. Dia X, Dia XYZ. And it's this executive position. Esta é uma posição executiva. I was like, sure, I can do anything. Claramente eu posso fazer tudo. I can be a mechanic. Eu posso ser um I mecânico, can be an astronaut. posso ser um astronauta. I can even be an engineer. Eu até posso ser engenheiro. Invite me. Convide-me. I got into a panel Então, entrei, tinha um of painel. 12 people. Entrei, era um painel de 12 pessoas. Now I understand why they call it executive. Então, agora eu percebo porque que dizem executivo. Because there are board members, Porque existem membros do Conselho de Administração and then you have different stuff. e depois tens diferentes pessoas. And that interview was so weird. E aquela entrevista foi tão I estranha. was breathing. Eu estava a respirar. Crazy questions. Então, questões difíceis. But you know what? Mas, The interview ended. mas sabe, a entrevista terminou. I was like, one more interview done. Então ele disse, mais uma entrevista feita. 2 weeks later, 2 semanas depois, can we invite you for another interview? será que I was podemos like, convidar para a próxima if there were entrevista? 12, Então, se eram 12 there will naquela be 20 this time. entrevista passada. Desta vez serão 20. I was ready. Eu estava pronto. I said, God Eu help disse, me. Deus me ajude. I went there. Fui para lá, There were 5.
Eram 5. I'm like, well, glory to Ah, God. glória a Deus. They asked me 3 questions, Fizeram-me 3 questões. difficult ones. Questões difíceis. And as I say it again, E como eu digo de novo, I can be an astronaut. eu posso ser um I astronauta. can be an engineer. Eu posso ser um I engenheiro. can be a mechanic. Eu posso ser um mecânico. Anything that you want. Qualquer coisa que vocês quiserem. Double, Dupla, double, dupla, Double. graça. Dupla, graça. They called me to another interview. Chamaram para uma outra entrevista. I'm like, Eu Jesus. disse, Jesus, If this time there were 5, se desta vez eram 5. this time there will be 2. Acredito que desta vez serão 2, essa terceira I entrevista. went to the interview. Fui para a entrevista. 15 people. Eram 15 pessoas. Eu, mas, Senhor, It doesn't make sense. não faz sentido. Okay, we went through, Então, passamos pela and the entrevista. Lord was so good, E o Senhor foi tão bom. so good, Ele foi tão bom. that then they asked for references. Que ele depois pediram por referências. Like, okay, let me just give you. Ele disse, deixa-me dar as referências. So I did my first reference check. Então, houve a verificação da primeira I did referência. my second reference check. Depois, a verificação da segunda referência. I had my third reference check. Depois, houve a terceira I had verificação da my fourth referência. reference check. Depois, houve a verificação da quarta I had my referência. fifth reference check. Depois, houve a verificação da Remember, quinta referência. different sources E recorda-se, diferentes asking different fontes. questions to the same people. Há diferentes fontes a fazerem questões diferentes para diferentes pessoas. Again, double grace. Mais uma vez, graça dupla. 27th of August. Dia 27 de agosto. The Lord is faithful. O Senhor é fiel. He is wonderful. Ele é maravilhoso. I said to Pastor Sanya, E o pastor disse à pastora these Sandra guys haven't said anything. que eles não disseram nada até hoje. Let me just shout an email to them. Então, deixe-me enviar um e-mail para eles. I was like, hey guys, how are you? Your Olá. dear astronaut, he's here. Então, olá, Just o wanted to vosso check querido If you astronauta está want cá. me to Quero fix your verificar. satellites and things like Então, that. se precisarem que eu arranje algum satélite, eu estou aqui disponível. They said, we were now writing an email to you to say you got the position. Então, nós estávamos para Hallelujah. redigir o e-mail para dizer que Glory você já to God. conseguiu a posição. Hallelujah. Amém? Hallelujah. Amém. I'm saying this Eu digo isto because I tell you, porque eu digo, you know, the Lord does things his own way. o Senhor faz as coisas da sua They asked forma. me to start Eles pediram para começar on September 1. no dia 1 de setembro. Again, Mais uma vez, mais uma vez, it's double grace. é a graça dupla. Because he's faithful. Porque Ele é fiel. He's faithful, Ele guys. é fiel, My irmãos. brothers and sisters. Irmãos e irmãs. Because I am a good investigator. For those who don't know, I Então, investigate. eu sou um bom investigador. I am Porque sabe, good. eu sou muito bom em If you want investigar. me to investigate anything, just Então, call se me. quiser que o pastor investigue, ele pode investigar. I, you Clica. know, I went through the HR process. I was like, yeah. Então, passou pelo processo de RH, recursos Mas, like, humanos. Ele disse, Tell me. então diga-me, Why did you choose me? por que me escolheste? Por que me escolheram? And they told me this. E eles disseram, Ish, you are young tu és jovem and you are not yet e ainda, an executive. tu ainda não és executivo. But we believe Mas nós that the acreditamos shift that the organization is going to take então, que a mudança que a organização está a needs ter, someone like you. precisa de alguém como tu. I was like, really? Ele disse, realmente? And he said, another secret. Então, disse, outro segredo. Because this is important to say. Porque isto é muito importante dizer. They said that they had a first one. Eles disseram que tinha um outro Someone that candidato. was supposed to take the position. Alguém que deveria tomar essa posição. Double grace. Dupla graça. Double grace. Dupla graça. Sometimes the Lord will open doors for other people. Então, por vezes, o Senhor pode abrir porta para outras pessoas. Hear this. Ouça Sometimes isto. the Lord will open doors for other Por vezes, o people Senhor abre porta para outras pessoas. so that you can enter Para que possas where you're entrar supposed to be. quando deve ser para tu That person entrar. said, I got a better offer. Então, a primeira opção, a pessoa que está na primeira posição disse que teve uma outra proposta And the melhor. person just said, done. E a pessoa disse, não I was não like, disse que prosseguir. really? E ele disse, realmente isso Like, que aconteceu? Really? Ele disse, realmente. Amazing. Maravilhoso. That's why I'm saying, my É brothers por and isso que eu sisters, digo, irmãos e irmãs. whatever 2025 brought to you, Então, qualquer que for o resultado de que 2025 please te don't trouxe, limit your God. não, por favor, não He limite o seu is Deus. faithful. Ele é fiel. He will still take you through. Ele ainda vai te He will guide carregar you. e Ele Let vai us te guiar. stand. Vamos levantar. If the Lord promised double grace, Então, se o Senhor prometeu dupla He graça, fulfilled it. Ele cumpriu. And I thank the Lord E eu
agradeço ao Senhor. What am I saying? O que eu digo? Your portion is still waiting for you. A sua porção ainda está à sua espera. Don't give up. Não desista. Whatever you're praying for, Então, aquilo que estiveres a orar, He's hearing it. Ele ouve. He will move things Ele irá mover coisas to allow you para permitir que to tu see your greatness. possas ver a sua He will grandeza. reveal to E you Ele irá te revelar things coisas that you can't ever que imagine. tu jamais podes My imaginar. brothers and sisters, Irmãos e irmãs, I never imagined eu nunca imaginei to apply to an executive position. Nunca imaginei aplicar, candidatar But para uma it posição came. executiva, mas chegou. I thank the E eu Lord. agradeço ao Because Senhor. sometimes we think so little about Por ourselves. vezes nós nos menosprezamos, pensamos pouco de nós. Very little about Nós nos ourselves. menosprezamos. And I thank the Lord. Mas eu agradeço ao Senhor. Because now as I stand here with you, Porque aqui, agora que I permaneço com am a vocês living aqui, testimony eu sou um testemunho that He will vivo never abandon de you. que Ele nunca vai te He'll never abandonar. forsake you. Ele nunca vai te I'm deixar. not just using words. Eu não somente estou usando I am a palavras. Eu testimony. sou um My testemunho. wife can A testify. esposa do pastor pode My brothers in testemunhar. church, our sisters in Os church can irmãos e irmãs testify. podem My testificar. cell group can O meu grupo celular testify. pode You know, testificar. we are not just here just saying Então, things. nós não estamos aqui apenas para dizer Believe. coisas. Acredite. Have faith. Tenha fé. Walk in it. Ande nela. Trust the Lord. Confie no He Senhor. will move. Ele irá He is mover-se. faithful. Ele é His fiel. goodness A sua endures bondade forever. prevalece And para as we sempre. said last week, E como eu havia dito na semana even if he passada, didn't answer, então mesmo que ele não tenha glory to his respondido, name. dê glória a Deus. because he's faithful. Porque ele é fiel. Sometimes not in our own Por time. vezes não But when ocorre he no nosso moves, tempo, mas quando ele but when he move, moves, mas quando ele se But move, when he moves, quando ele se he will move, surprise you. ele irá te surpreender. Hey, he'll change your name. Ele vai mudar He o will seu change nome. your title. Ele vai mudar o seu He'll título. change your position. Ele vai mudar a sua He will posição. move things. Ele vai mover He will coisas. scatter things. Ele vai espalhar He'll create a coisas. pathway. Ele vai criar um And he caminho. will show you E ele vai te that mostrar he is your God. de que ele é o seu And you are Deus. his child. E nós somos seus filhos. Hallelujah. Amém? Just raise your hand. Levanta sua I mão. don't know what your prayer Não is. sei qual é a tua oração. This is the last Sunday of the year. Este é o último domingo do ano. You know, it's a blessing to be here. É uma bênção estar aqui. And I said I will share this testimony E eu disse que iria compartilhar este testemunho, because I know, Lord, porque eu sei, Senhor, some people don't believe the way we believe. que algumas pessoas não acreditam da forma como nós acreditamos. But you, Lord, you're faithful. Mas tu, Senhor, tu és fiel. And I thank you, Jesus. E eu agradeço, Jesus. I thank you, Jesus. Eu agradeço, Let Jesus. us pray. Vamos orar. I don't know what your prayer Então, is, não sei qual é a tua oração, but pray, mas ore, pray, ore, pray. ore. He is faithful. Ele é fiel. Lord, I thank you. Senhor, agradeço. I thank you Eu agradeço a Ti. because, Lord, Porque, you Senhor, are still moving. o Senhor continua a se mover. Lord, Senhor, you are still e ún o Senhor continua a se even when mover. our eyes cannot see it. Mesmo quando nossos olhos não conseguem Lord, you are enxergar, still moving. o Senhor continua a se mover. Even when things Mesmo quando are as not going coisas according to our plans, não andem de acordo we com know os that they are planos, going according to your purpose. ou não, mas sabemos que estão andando de acordo com o seu Lord, I propósito. thank you. Senhor, eu agradeço, Because, Lord, porque, Senhor, your a faithfulness sua fidelidade endureth forever. prevalece para Your sempre. goodness A sua bondade endureth forever. prevalece para Your sempre. love O seu is amor steadfast. é So, a Lord, I palavra. pray, Senhor, eu And I oro thank you e eu agradeço for each and everybody in por this place, cada de nós for neste every lugar, family, por cada for família, every individual. por cada Lord, indivíduo. bless them. Senhor, abençoe, Show them mostre how great you are, quão grande o how Senhor é, powerful you quão are. poderoso tu Lord, és. move. Senhor, mova-se, Show yourself. mostra-te, Senhor, Surprise them. Lord, surpreenda-os, defeat the enemy. derrota o inimigo. Yes, Lord, so that they can see. Sim, Senhor, para que possam powerful ver you are. o quão poderoso o Senhor Lord, we é. believe in miracles. Senhor, nós acreditamos no milagre. Make it happen, Lord. Faça com que aconteça, Make Senhor. it happen, Lord. Faça com que aconteça, So, Senhor. Lord, I thank you. Senhor, eu agradeço. Because now, Lord, Porque agora, we know Senhor, nós sabemos your deliverance is que real. a sua libertação Your é healing real. is taking A place. sua cura está a se manifestar. You are bringing O peace. Senhor traz a paz. Lord, you are bringing joy. O Senhor traz a alegria. Lord, you are bringing O transformation. Senhor traz a transformação. And yes, Lord, E sim, as we Senhor, prepare ourselves for assim que nos 2026, preparamos para Lord, 2026, go ahead of que o us. Senhor possa ir adiante Lord, de move nós. ahead of Que o us. Senhor mova-se adiante de Guide nós. us, Lord. Guia-nos, Senhor. Holy Spirit, speak to Espírito us. Santo, fala Teach conosco. us. Help Ensina-nos. us. Ajuda-nos. Strengthen us. Fortaleça-nos. Because we need you more. Porque precisamos mais We de need Ti. you more. Precisamos mais We de need
you more. Precisamos mais de Ti. I thank you, Lord Jesus. Eu agradeço, Senhor Jesus. I thank you, King E eu Jesus. agradeço, Rei Jesus. Now and forever. De hoje para sempre. Amen. Amém. Amen. Amém. Hallelujah. Amém.